Boa noite, pessoal. Acho que vocês estão me ouvindo. Deixa eu só perguntar aqui. Deem um joinha, por favor, se estão ouvindo Estão ouvindo? Ou vão um joinha para cima ou um para baixo, se não, caso não estejam ouvindo. Para poder começar a nossa aula aí. Eu acho que estão vindo, né? Tá, estão vindo, perfeito. Vamos começar aqui a nossa aula. Bom, estudar as clipot é um tema que parece que muito desafiador. Vocês já devem ter ouvido muita coisa sobre isso, principalmente no meio esotérico, ocultista, né? Aquela coisa de navegar nos túneis de Sete, entrar nas Clipot para fazer macumbaria, né? Aí tudo isso é uma grande bobagem, né? É claro que existe, tá? Tanto na cultura judaica como na própria Kabbalah, a ideia de magia negra, né? A Kabbalah não aprova isso, não aprova magia negra de jeito nenhum, como também a cultura judaica não, mas admite a existência de magia negra, né? É a mesma coisa que, por exemplo, no cristianismo tradicional, né? Você pega documentos da Idade Média e tudo mais. Eu até traduzi a magia negra segundo os frades capuchinhos, uma obra publicada pela Via Sestra, traduzido ao francês, que é um texto de um padre chamado Rapunzel, que lidou ali com monges capuchinhos que faziam magia negra, né? É, e ele ensina ali as novenas, procissões, sacramentais para lidar com magia negra. A mesma coisa ocorre no hinduísmo, né? O hinduísmo, pelo menos as escolas mais védicas, admitem a existência de magia negra, né? Algumas são chamadas de jadoo, outras são chamadas de abhichara, né? Mas, né, obviamente, nem o hinduísmo, nem o judaísmo, nem o cristianismo tradicional, enfim, né? Nenhuma religião tradicional, nenhuma grande religião admite o uso da magia negra, né? E o que acontece com as clipotes? Porque as clipotes foram ligadas à magia negra. Por conta, principalmente, das confusões dos ocultistas franceses e ingleses do século XIX, né? Mais ou menos como aquela coisa da sessão da tarde. Acompanhe as loucas trapalhadas, peripécias, catapimbas e confusões da turma, né? É, Principalmente o Papi, né? Aquele que se escreve Papos, o Papi, o infame Crowley, né? Que apesar de alguma genialidade, né? Não dá para negar que era um gênio em diversos aspectos, escreveu muita coisa interessante, obviamente, mas em muitos ele foi um desastre. Um dos temas que ele foi um desastre foi Kabbalah. Além do Crowley, do Papi, a Blavatsky, enfim, né, essa turma toda. E por último, Thomas Carlson, que é até um contemporâneo nosso, está vivo ainda no século XX, né? É, não estou falando mal da pessoa dele, até porque é meu colega, assim, já tive algum contato e ele sabe que eu discordo, né? Da perspectiva dele, normal. É, mas, por exemplo, o que ele fala sobre as clipot é crença dele, né? Eu respeito enquanto, por exemplo, crença dele, assim como eu respeito a crença de todo mundo, né? Seja você católico, muçulmano, ateu, não me interessa, tá? Eu respeito a forma que a pessoa vê o mundo, contanto que não seja picareta, né? Ele não é um picareta, mas ele tem uma visão de mundo, digamos assim, que ele chama de sistema clifótico, né? Aquilo não é as clipot da Kabbalah, tá? São as clipot do Thomas Carlson, né? Mas falaremos agora, melhor dizendo, né? Falaremos agora sobre as clipot no sentido hebraico e como vocês podem trabalhar isso na vida, que é o mais importante, né? Outro problema que quando falamos de Kabbalah é que as pessoas, digamos assim, quem quiser falar, levanta a mão, tá? Que aí eu tiro o mudo do microfone. Posso ir tirando já? Peraí. Quem já tiver aqui, eu já vou permitir falar. Vocês fiquem à vontade para perguntar.
quem for entrando aí, eu vou liberando o microfone. Peraí, tô no Caio já, Marcelo, Luciana, Moshi, acho que está quase todo mundo aqui, está permitido falar, tá? Então, quem quiser falar, fica à vontade, não precisa ter frescura, não, tá? Sintam-se em casa. Então, né, como eu vinha dizendo, um grande problema de estudar a Kabbalah é que as pessoas olham, por exemplo, as Sefirot, né? Ou Sefirot, como dizem aqui no Ocidente, a árvore da vida, Etz Haim, né? E ficam em abstrações mentais, como se aquilo fosse só é, uma abstração de uma cosmologia distante, de um sistema quase mágico distante, né? E não percebem que a Kabbalah, mesmo a Kabbalah Bereshit, que é a Kabbalah que lida com os mistérios da criação, do universo, ela é uma Kabbalah, digamos assim, voltada à nossa vida, ao nosso psicológico, ao nosso trabalho mental, né? Ao nosso desenvolvimento. As pessoas simplesmente se esquecem disso. E as clipot, tá, estão neste meio aí, que mesmo quando a pessoa estuda segundo fontes judaicas, ela acaba caindo nas abstrações, né, ou desenvolvendo interesses assim só por um aspecto mais transcendental, que é, por exemplo, das visões do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, para quem não sabe, foi um fundador do Hassidismo, o movimento judaico cabalístico, acho que é nazi, né? E em sua biografia, há diversas histórias sobre as suas entradas no mundo clifótico, quando ele visualizava as clipotas, entrava ali numa espécie de projeção, né? Falaremos um pouco sobre isso também, mas até nessas visões do Baal Shem, o objetivo era para que os estudiosos de Kabbalah extraíssem. Deixa eu liberando aqui o microfone do pessoal. O pessoal que está chegando aí, eu estou liberando o microfone de vocês. Alguma dúvida aí, pode perguntar, tá? Acabei de mencionar aqui, não tem frescura não, tá? Fiquem à vontade. É, então, sempre tinha essa questão da coisa prática. Agora, para entender as clipot, é necessário fazer um exercício alquímico, digamos assim. Porque a Kabbalah tem uma coisa em comum com a alquimia, né? As pessoas costumam me perguntar, professor, existe alquimia judaica? Existe como literatura, ela não é grande, tá? Ou seja, você não tem muitos tratados alquímicos judaicos, hebraicos, né? Até aquele famoso Esh Mezaref, que é o fogo purificador, não é um tratado escrito por um judeu, tá? Provavelmente foi por cabalistas herméticos cristãos, em uma linguagem, digamos assim, judaica, mas é muito bom, né? Só que a alquimia, vocês precisam aprender uma coisa. Literatura alquímica é diferente de alquimia, tá? De certa forma, todas as grandes religiões do mundo são alquimias, né? Tudo aquilo que lida com a transmutação, com a transformação, com a revelação e desdobramento dos nossos estágios mentais e psicológicos, tudo isso podemos chamar de alquimia ou trabalhar com conceitos que aprendemos na alquimia, né? Até com a arte. Por isso que eu tenho um curso aí que eu gravei, se é gravado, sobre a alquimia, o imaginário, a filosofia no cinema, né? Há um grande erro, tá? Hoje no estudo da alquimia, da filosofia, da teologia, que é o de confundir história da filosofia com filosofia. Então as pessoas falam assim: ah, mas o cara fica analisando geopolítica, fica analisando cinema, arte, cultura, e se diz filósofo, ou se diz alquimista. Isso é o papel do alquimista, do filósofo, né? Você ficar só explicando, estudando Kant, Hegel, Aristóteles, Platão e Leibniz, não sei o quê, isso é ser historiador da filosofia, né? Não é ser filósofo. Mas aqui voltando, tá? De novo, desculpa escapar, mas é bom aí que vocês vão tomando noções, né? Do que são as clipot. No hebraico, é o que eu sempre digo, tá? Porque eu garanto que comigo vocês aprendem Kabbalah de fato. Porque eu sou fluente em hebraico, árabe, aramaico e tenho uma memória boa em relação a estudos do acádio, né? Do léxico acádio, que é, digamos, a base do hebraico e do aramaico. Então é sempre importante conhecer isso que chamamos de Hashorashim, que são as raízes das palavras. Clipot é o plural de clifá, né? Clifá significa o quê? Casca
né? Ou concha, né? Porque uma concha é uma casca. Agora, qual que é a raiz? No hebraico é sempre importante isso. Quer entender a Torá, as escrituras judaicas, quer entender Zohar, que é aramaico, entenda as raízes das palavras, tá? Por isso que eu falo, não confie em quem se diz expert nas escrituras e o cara não sabe hebraico e grego, né? Tanto, por exemplo, pro cara o judeu tem obrigação de saber hebraico e aramaico para se dizer expert nas escrituras, e o cara, o cristão, obrigatoriamente, tá? Ele precisa ser bem versado em grego e latim, né? Que são os idiomas ali do cristianismo, né? O grego das escrituras e o latim para entender como os pais da igreja e tudo mais tal entendiam o grego, entendiam a interpretação das escrituras, né? É, mas a raiz de clifá é cli. Aí a aula vai começar, digamos já no tema das clipot, no cli. O que é cli? Cli significa vaso, recipiente. Então, por exemplo, esta caneca do primeiro campeão mundial da história, em 1951, né? É. Ela é o quê? É um cli, é um recipiente, né? O que eu coloco aqui na caneca, né? Agora tem um cappuccino, né? Mas poderia ser um chamate, um drink, um chá de santo daime, qualquer coisa, né? O que o vaso faz, o que o recipiente faz? Ele armazena, né? É aqui que começa a ontologia cabalística para entender as clipot. Começa a partir do que é o ser humano. A ontologia cabalística, através do rabino Yitzhak Luria, o famoso Arizal, que é, digamos, o grande pai da maioria das cabalot, das cabalás, está no plural em português, que temos hoje, né? Então, embora, por exemplo, a escola racídica do Chabad seja bem diferente da Kabbalah dos Mitnagdim, do Alter Rebbe, que eram opositores do racidismo, as duas são luriânicas, né? Partem das interpretações que o Rabino Yitzhak Luria deu principalmente ao Zohar e a textos cabalísticos. Acontece o seguinte, porque o Luria se transformou, no pouco tempo que ele viveu, cerca de 40 e poucos anos, no grande compilador da Kabbalah. Pelo seguinte, a Kabbalah surgiu um pouco antes do Lúria, talvez 4, 5 ou 6 séculos antes dele, né? E quando ela surge, há uma, digamos, não diria uma anarquia, mas há um grande caos. Caos porque você tinha a Kabbalah, por exemplo, da Espanha, de Portugal, né, dos judeus sefaradim, que muitas vezes era quase que uma Kabbalah escolástica. Ou seja, era uma interpretação esotérica do judaísmo mais puxada, digamos assim, para o aristotelismo, né? Para também até a própria escolástica cristã. Então, alguns tratados de Kabbalah dessa época parecem até a Suma Teológica, de São Tomás de Aquino. Quem já leu aí a Suma Teológica sabe do que estou falando, né? O primeiro discute-se assim, aí tem a resposta, tem a refutação e tem a refutação, né? E era, digamos, uma exposição mais racionalista. Só que aí surge o Zohar, né, o famoso Sefer HaZohar, que não, tá? Eu posso garantir para vocês que não é de autoria de Shimon Bar Yochai, um grande rabino, um grande sábio, um Raham, um tzadik, um santo do judaísmo, né, ali da era tanaítica, da era do Talmud, né? Ele foi composto já na Espanha, ali na Idade Média, por vários autores que imitavam os midrashim, as interpretações da Torá, né? das parashot, das porções da Torá, né? Em aramaico, só que com uma linguagem mística. Então, o Zohar ele é repleto de contradições até doutrinárias, porque foram vários autores. Ele possui um aramaico que imita quase que perfeitamente o aramaico tanaítico, mas em alguns momentos escapa, né? Por exemplo, você tem lá no Zohar chamando a sinagoga de Shnoga.
Sinagoga é uma palavra que só surge na Espanha lá pelo ano 800 e pouco depois de Cristo para chamar sinagoga, né? Na época tanaítica essa palavra nem existia. Se chamava sinagoga de Beit Knesset, quer dizer casa de assembleia, casa de reunião, né? Mas vem o Zohar, e a partir do Zohar ninguém sabia nem interpretar aquilo direito. A linguagem do Zohar é muito cifrada, ela é confusa, né? Tanto que surge uma leitura, uma literatura de Tikkunim HaZohar, que é a retificação do Zohar, que foram textos adicionados ao Zohar, contendo correções ou interpretações tentando deixar mais entendível. Mas aí surge o Arizal, né, ali por volta do século XVI depois de Cristo. E que o Ari faz? Qual que é a grande sacada do Ari? O Ari começa a pensar a Kabbalah, interpretar a Kabbalah segundo a natureza, segundo a observação da natureza. Para quem conhece alquimia, sabe que isso é alquimia, né? O que é alquimia? Né? Alquimia é a interpretação da cosmogonia, da cosmologia, do fim último do homem e tudo mais, a partir dos processos da natureza, né? O próprio hermetismo é assim, o que está em cima é como o que está abaixo, né? O Arizal leva isso para Kabbalah. E ele nunca escreveu nenhum livro, isso é importante notar. Todos os livros do Ari foram anotações de dois rabinos, o rabino Haim Vital e o rabino Tabul. Os escritos utilizados hoje canônicos são, digamos, do Haim Vital, os do Rav Tabul são muito contestados, né? Então, quase tudo que tem do Arizal foram anotações de suas aulas, né? E aí que surge um tema interessante. Porque o Ari explicou que o ser humano ele é um cli, é um vaso. Primeiro tem o aspecto da cosmogonia, da cosmologia, que não é tão importante aqui, né? Mas, em suma, o ser humano ele é uma espécie de receptáculo de quê? De luz e escuridão, né? Isso é até baseado lá no livro de Isaías, né? Eu faço a luz, eu crio a luz e faço forma as trevas, né? E também na observação direta, né? A neuropsicologia comprova hoje, inclusive, que muitas coisas que fazemos, nós não fazemos da nossa própria vontade, né? Nós fazemos de uma forma mecânica, né? Uma forma mecanicista, praticamente, e movidos por forças externas, por impressões exteriores, externas, por memórias ou impressões externas que nos coordenam a fazer coisas que nem nos damos conta, não são feitas da nossa própria vontade. Descobriram que o senhor G. Gurdjieff já falava no começo do século XX, né? Que na verdade o ser humano quase o tempo todo ele é assim, né? Mas então, enquanto vaso, o ser humano recebe luz e trevas, segundo o Ari. O Ari ainda diz mais, na sua palestra Etz Haim, que virou o Sefer Etz Haim, o livro da Árvore da Vida, que o ser humano recebe estas forças da luz e das trevas, que ali dentro daquele vaso se encontram com os quatro elementos. Os quatro elementos, desde lá da filosofia grega antiga até a alquimia: terra, fogo, água e ar. E ali dentro, digamos, luz e trevas começam a interagir com os elementos, né? Então, por exemplo, temos no nosso psicológico, temos o fogo. O que é o fogo? O fogo é o nosso princípio ativo. Então, o Walter Rebbe vai explicar no Tânia, que é um livro racídico do Rabat. O Walter Rebbe foi fundador do Rabat, né, um movimento racídico cabalístico importante, talvez hoje o mais importante dentro da comunidade judaica, que o fogo tem como aspecto positivo nos conectar com a vontade, com a força, com a ação, né? Então, por exemplo, o que é o fogo no sentido positivo? Nós precisamos do fogo, elemento fogo, para acordar, estudar, trabalhar, se apaixonar, lutar é, pelo nosso desenvolvimento, né?
lutar pelo bem, né? Pelo bem das pessoas que amamos, pelo bem no geral, mas ele tem seus aspectos negativos. Quais são os aspectos negativos do fogo? A violência, a truculência, a estupidez, o excesso de desejo, né? A luxúria, a, a gula, né? Tudo aquilo que você quer cada vez mais, que cada vez mais o desejo egoísta, ele vem do fogo. Temos a água, né? A água, o líquido, o que é o líquido? A água é fluida, o líquido é fluido, né? Então é a mente, é a força da mente, porque a nossa mente precisa ser fluida. A mente humana tem essa característica. Nós desenvolvemos a mente com fluidez, né? Então, quais são seus pontos positivos? A adaptabilidade, né? Basicamente é o seguinte, vamos supor que eu estou aqui na minha sala, né, dando aula, e o que me faz racionalizar, por exemplo, que é melhor eu estar aqui dando aula, fazendo o meu trabalho, transmitindo conhecimento, ajudando o desenvolvimento das pessoas e também conseguindo o meu sustento, né? E isso é muito melhor do que, por exemplo, estar sentado em um botequim, enchendo a cara, né? Jogando conversa fora e tudo mais, bababá. É a mente, né? A mente ela tem essa fluidez de fazer os julgamentos, né? Só que ela tem como lado negativo, por exemplo, o excesso de fluidez, né? Assim como, por exemplo, o líquido tem um resto aqui de cappuccino nessa caneca. Se eu derramar, por exemplo, dentro deste cinzeiro, o que acontece, né? O líquido aqui dentro ele perde o formato que ele tem dentro dessa caneca e ganha o formato do cinzeiro, né? É, você tem, por exemplo, uma garrafa de 1 litro, tem ali 1 litro de água, parece que está cheia. Se você jogar numa garrafa de 10 litros, parece que a água está acabando ali, né? É a mesma quantidade, só que ela toma ali, digamos, a forma do recipiente. Depois temos o ar. O ar é o espírito, né? Eu já sempre explico isso nas aulas, é questão linguística. Como que é ar em grego? Pneuma. Como é espírito em grego? Pneuma. Espírito em árabe, ruach. Ar em árabe, ruach. Ar em hebraico, ruach. Espírito em hebraico, ruach. Né? É, em sânscrito, a mesma coisa. Né? Prana é tanto ar como o fôlego vital, a força movente, né? Do espírito universal. Né? O ar, então, está ligado a tudo. E qual o lado positivo do ar? O lado positivo do ar do espírito é a elevação, né? É através do ar, isso está na Bíblia, né? Do aroma agradável ao Senhor, né? A Deus, do que vem do incenso, né? Isso também está no Novo Testamento, lá no Apocalipse, o incenso aparece sempre ali no Apocalipse. Também está no Novo Testamento até, né? Quando Jesus fala que o mal é o que sai da boca do homem e não o que entra, né? Porque há isso na ética judaica e na ética cristã do que o falar, né? Até no judaísmo, por exemplo. O que é mais grave para um judeu? Qual a transgressão mais grave? Comer um toicinho, um bacon, ou cometer lashon hará? Lashon hará, para quem não sabe, lashon, língua, hará é maligna. A língua maligna, fofoca, a intriga, a, a malícia verbal, né? Lashon hará é muito pior, né? É dito no Talmud que Deus derruba o templo não pelas transgressões sexuais, pela idolatria, pelos diversos pecados que os judeus praticavam na época. Deus derruba o templo por conta da Lashon Hará, da língua má, né, que ocorria ali na época. Por quê? O que sai de você, o que você fala, o que você lança, tem dois problemas graves. O primeiro, que a fala, ela ganha uma dimensão que você não controla mais, né? Se eu falo mal aqui, por exemplo, do Gabriel, ou do Hopes, ou do Robson, para alguém, né? Eu faço uma fofoca, uma intriga, uma coisa má. Essa intriga, a pessoa que ouviu vai levar para frente, leva para outro, e leva para outro. Aí quando dá uma merda, né? Eu falo, puta, eu fiz cagada. Vou pedir desculpa aí pro Gabriel. Aí, porra, eu já chego aqui e peço desculpa pro Gabriel. Mas eu sei até onde essa fofoca chegou para prejudicar o Gabriel.
E há outro agravamento. Quando você fala mal de alguém, a sua fala sai o ar. O ar é aquilo que temos de mais íntimo, de mais profundo, tá? Sai da boca, sai de dentro de você, né? É por isso, de novo, aqui a alquimia. Quem aqui já trabalhou com alquimia, espagiria, fez óleo essencial? Quando você coloca uma substância para produzir a quintessência em um vaso, em um pelicano, o pelicano está ali aquecendo, como que ele vai, como que ele passará, né, chegará até o condensador para pingar o óleo, a essência, a quintessência, né, no vaso final? Igual tem uma tatuagem aqui de um vaso, tá vendo, alquímico, ó. Como chegará até lá? Através do ar. Você olha ali no frasco do laboratório, você vê ali o ar subindo, depois circulando. Então, o ar é a nossa essência. Só que o ar é extremamente volátil, né? Ele é mais volátil do que a água. Então, por isso que o seu lado negativo é esse, tá? De ganhar dimensões, de levar o que está dentro de você a dimensões que você não controla mais, né? E por último é a Terra. Qual é o lado, digamos, positivo da Terra? A Terra é do que tudo é feito, né? Isso, inclusive, é muito curioso, porque a Torá diz, né? Tu és pó e ao pó voltarás. Tudo que conhecemos aqui no mundo orgânico, pelo menos no mundo orgânico que conhecemos, né? É o seguinte: só há vida orgânica, vida da forma que conhecemos, vida material, através de carbono 14. Né? Como que sabemos, podemos assegurar que não há vida em Marte, não há vida na Lua, né? Não vou nem mencionar os planetas gasosos e tal, né? Nos planetas sólidos, ou nos satélites sólidos, porque não há vida. Porque ali não foi encontrado a atmosfera, tudo mais, condições necessárias para que o carbono 14 viva ali, né? Não tem outro tipo de vida, pelo menos do que conhecemos até hoje. Então, tudo é pó. Esse pó da Terra, que formou a vida na Terra, vem de onde? Né? Vem daquilo que é a origem da vida no universo. Estrela chegando ao fim da vida, jogando material no espaço, e esse material ele vai se formando, né? Vai formando outras estrelas, planetas, assim por diante, né? Então, tudo é pó. Então a Terra tem o seu lado positivo, ser origem da vida, onde a vida brota. Por isso que você joga uma semente na Terra, o que acontece com a semente, se der tudo certo com a semente. Ela brota. Só que o lado negativo é o seguinte: a Terra é fria e escura, né? E pesada. O pó é leve, mas a Terra, quando você junta, é pesada. Então ela tem como lado negativo o materialismo, a preguiça, né? E assim por diante. Então, a luz e a escuridão interagem dentro aqui, tá? Vamos chamar de clima, imagine que eu sou um recipiente. E aqui do meu interior tem força da luz, tem força da escuridão. E essas forças estão ali, entre esses quatro elementos, disputando espaço, interagindo. É aí que surge a clipar, as cascas. Por que a casca compartilha raiz com o recipiente? Porque todo recipiente ele forma uma casca. E vamos supor que aqui, vamos entender esse recipiente, esse cli, como uma clipá. Tá vendo? Vamos supor que isso aqui é uma clipá, é uma casca, né? E aqui dentro eu tenho mais cappuccino, tem algum líquido aqui, né? E alguém, por exemplo, está aqui na minha frente, espirra uma água aqui. Jogou uma água suja. O meu recipiente aqui está sujo. O interior aqui sujou? Não, né? Se não caiu aqui por cima, não sujou, né? Serve como proteção. Só que essa proteção tornará a minha casca cada vez mais
suja. É aí que entra a observação da natureza, da casca ou concha. Peguemos como exemplo algum animal do oceano, né? A lagosta. A lagosta, para quem já comeu lagosta, sabe como é que é. Ela tem aquela casca dura e ela. Vou autorizar aqui o microfone do Pedro. Vamos lá. Né? E a carne da lagosta, ela é branquinha, né? Macia, tenra. Você olha aquela lagosta ali, você não imagina como que é o processo da casca. Mas tem tudo a ver com o que a Kabbalah vai ensinar. A lagosta, ela nasce pequenininha, ela vai crescendo. O que acontece com a casca, né? A primeira casca que ela forma quando ela é pequenininha. Aquela casca, ela não vai crescendo, igual um músculo humano acompanhando o crescimento. Quando ela chega num determinado limite, ela estoura para nascer outra casca. E o que a lagosta faz? Ela fica dando sopa no oceano, ali, sem casca? Não. A lagosta procura uma caverninha, um buraco no oceano e se esconde ali até a próxima casca se formar. O mesmo acontece com as cobras, com as serpentes. Quem aqui é da roça, andando pela roça, já deve ter visto por aí couro de cobra. O pessoal chama de couro de cobra. Não é um couro, né? É só a pele. Ela fica branquinha assim no chão e com as marquinhas do desenho que a cobra tem no couro. Quem já achou alguma dessa aí? E a cobra, quando ela vai trocar de pele, o que ela faz? Ela também procura um esconderijo. Quando ela solta toda a pele, ela procura um esconderijo. Né? E fica ali num esconderijo até outra pele solidificar. Isso é da criação, isso você observa na relação das cascas com os seres humanos. É aqui que vocês começam a entender as clipotas. O que acontece com esse vaso? Esse vaso que recebe a luz e a escuridão, ele de cara, quando nascemos, ele já recebe uma primeira clipá, uma primeira camada. Por quê? Como a força da luz e da escuridão, o ser humano ele não suportaria um segundo de existência, ele não suportaria a existência no ventre da mãe, né? Se recebesse em seu clín, digamos, em seu vaso espiritual, a força da luz ou da escuridão de uma vez só, sem uma casca que a proteja. Então, ali nele se formam duas cascas. Primeiro, uma casca de luz, que é a Kripa Nogá, e uma casca para a escuridão, das Temeot, das cascas de impureza. As duas atuam para que nem a luz penetre de uma vez e nem a escuridão, a impureza penetre de uma vez. Então você tem duas cascas ali que ficam de forma primária, digamos assim. Né? Isto para quê? Na filosofia judaica, temos dois aspectos do ser humano durante a vida. Yetzer Hará, que significa a má inclinação, e Yetzer Tov, que significa a boa inclinação. A Yetzer Tov é do lado da luz, está ligada a Klipá Nogá, e a Yetzer Hará da Klipá das Temeut, das impurezas, da escuridão. Né? Isso é o que possibilita a existência humana. A existência humana que é capaz de alcançar o tikkun, a retificação. Isso por quê? Né? O livre-arbítrio humano não existiria. A existência consciente, a consciência que temos hoje, a mente que temos hoje, ela não existiria sem com que o ser humano tivesse uma má inclinação e recebesse uma má inclinação de fora, e sem que ele tivesse uma boa inclinação e recebesse uma boa inclinação de fora das coisas. Né? Só que Yetzer
aqui voltamos ao estudo da raiz, porque eu falei que é importante aprender com quem entende. Yetzer também significa o quê? Inclinação. Quem já ouviu falar de Sefer Yetzirah, que é o livro que eu traduzi? Yetzirah também significa formação. Yetzer significa tanto raciocínio, como formação, como desejo, como inclinação. Por quê? O que nos inclina ao mesmo tempo aquilo que forma. Tá? É impossível aqui eu, com uma má inclinação, né, conseguir fazer uma boa formação. Posso enganar as pessoas do mundo. Eu, com uma má inclinação, por exemplo, mentir e todo mundo achar que eu sou uma maravilha. Só que a natureza em si, você não engana. Você enganou a percepção das pessoas, mas você não formou algo verdadeiro a partir do falso. Né? O que é falso continua falso. Vitor, tá falando alguma coisa? Deixa eu ver aqui se eu mudar o áudio aqui, peraí, pro voz. Agora, se o áudio está no Viva Voz, quem você falou alguma coisa, pode falar. Né? Então, é muito importante entender isso, tá? Das inclinações humanas. Né? Agora, como que isso aí interage com as clipotes? Como elas vão se formando? Você já nasce, então, com duas cascas. Né? Acontece que as outras clipotes vão se formando durante a vida. Desde quando você sai do ventre da tua mãe, né? Você já começa a formar. Né? Então, quando você é criancinha, como as primeiras clipotes são formadas? Né? Nos castigos paternos, por exemplo. Né? Você está começando ali a fase de educação, faz uma coisa errada, teus pais te castigam. Aquilo já forma clipote. Por quê? Aquilo vai atuar como uma proteção. Você é criancinha, o pai e a mãe, né, avisam. Não coloca a mão no forno quando está aceso, que queima, não sei o que, blá. Aí você vai lá, põe a mão. Queimou a mão a primeira vez. Chorou com a mão, fez bolha, não sei o que. Não coloca mais a mão no fogão quente, no forno quente. O que é isso? É uma casca de proteção. É uma casca negativa. Por quê? Ela vem do lado da dor, da ferida e do trauma. Mas ela também te protege. É por isso que na filosofia judaica, por exemplo, o Hassatan, o Satanás, né, o anjo do lado esquerdo, ele não é tido como anjo mau, ele é tido como adversário. Só que a adversidade de Hassatan, do Satã, não é maligna. É para fazer com que você desenvolva a boa inclinação com os teus méritos e desenvolva, assim, teu corpo, tua mente, teu psicológico. Né? Então, aqui, as clipotameot, as clipotas de impurezas que você passa a receber, digamos assim, através das más experiências, né? Elas são o quê? De certa forma, são positivas. Elas vão juntando aqui, né, uma espécie de proteção. Assim como a casca protege o fruto e um recipiente protege o líquido. Né? Uma água em uma garrafa que está em um local ventando, jogando poeira, tal, a água está ali intacta. A água que está no chão, num buraco dentro de uma poça, vai ficar toda lameada, cheia de terra. A fruta, a mesma coisa. Né? Pega uma banana com casca, vamos supor que tem duas bananas aqui. Eu deixo uma banana com casca aqui em cima da mesa, deixo uma banana sem casca. Vou dormir. No dia seguinte, a banana com casca eu posso comer ainda. A sem casca já não. Já veio mosquito, já começou a apodrecer e tudo mais. Só que a proteção, ela também coloca impurezas. Ela agrupa impurezas. Né? Então, o que acontece, por exemplo, quando eu tenho
clipoto, eu chego na adolescência, no começo da vida adulta, com muitas clipoto também outra, com muitas cascas de impureza. Apanhou pra caramba da vida, né? Não teve um- uma convivência com colegas de bons objetivos, não teve uma boa educação, viu maus exemplos em casa, sofreu pra caramba. Isso pode resultar em duas coisas. Você pode ter uma pessoa que, através dessas cascas que foram se formando ali, essas clipotas também é outra, né? Que se contaminou de vez com a impureza. Por quê? Observando a natureza de novo. O que acontece com uma casca que vai juntando muita sujeira, uma casca de fruta, né? Pega uma banana, deixa a banana aqui, a banana com casca, vai caindo sujeira em cima dela, e vem mosca, e não sei o que, e vai, encheu de sujeira. O processo bioquímico ali fará com que, com o tempo, né, o fruto dentro da casca comece a se contaminar. Então, essa clipar negativa, a força da escuridão, das impurezas das temeotas, descem e contaminam o fruto. Então, esse ser humano, esse indivíduo, por exemplo, ele pode desenvolver, através desses traumas, né, diversas características negativas. Ele pode não se desenvolver plenamente, né? O mesmo ocorre em relacionamentos. Há pessoas, por exemplo, que passam por um relacionamento ruim e depois não conseguem mais se relacionar. Eu falo aqui romanticamente, relacionamento amoroso. É porque aquela casca, né, aquela casca formada do trauma desse relacionamento foi tão negativa que a escuridão penetrou no aspecto sentimental. Então a pessoa desenvolve aquilo. Eu não vou me envolver com ninguém, não quero mais ninguém, quero ficar sozinha, quero só relacionamento sem compromisso. Esse negócio de relacionamento não presta, é uma merda e não sei o quê. Isso é uma força da escuridão que penetrou no interior do vaso. Só que há pessoas, por exemplo, né, que em um momento, que é do mesmo primeiro caso, a pessoa de uma vida toda empipinada, atrapalhada e tal, que aquelas negatividades foram se formando, aqueles traumas foram se formando, mas de alguma forma ela conseguiu trabalhar e transmutar aquilo em algo bom. Então ela pega os maus exemplos, as dificuldades que ela recebe, as dificuldades que ela percebe lá na frente que ela terá, e ganha uma força para sentar a mão naquilo ali. Falou, opa, peraí, ser de uma família muito pobre é ruim. Ah, como que eu escapo da pobreza? Trabalhando, estudando. Então ela vai trabalhar pra cacete, ela vai estudar, ela vai se virar, ela vende aqui, faz um comércio aqui e ali, e ela estuda como vender melhor. Ela vê que o pai e a mãe são alcoólatras e tudo mais. Ela, opa, pera, esse negócio de álcool é ruim, eu não quero esse negócio, não vou beber, vou deixar a minha mente limpa, focada para trabalhar, estudar, para não ficar assim, para sair desse buraco, né? Ela percebe, ah, porra, onde eu moro aqui é um lugar de abandono, as pessoas não têm condição, estão com uma mente cada vez mais deteriorada, entregues a vícios. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer melhores contatos, e ela vai correndo atrás. O que aconteceu com as cascas da escuridão? Com as clipotemeotas. A sujeira grudou ali, mas ela se conectou com a clipanogá, com o lado positivo. Ela foi para o lado da luz. Então, o que aconteceu? A luz foi iluminando o seu núcleo, iluminando o seu fruto, né? De um modo que a sujeira ficou lá na casca de impureza, até ir embora. Sobrou apenas o quê? A casca da escuridão, como uma espécie de aprendizado. A sujeira não se acumulou ali, ela deu área na sujeira. Este é o principal aspecto do trabalho, digamos assim, das clipotas. Só que há diversos aspectos, tá, que trabalharemos agora nesta aula, né? Por quê? Falar assim é muito fácil. Falar, não, meu filho, faz o seguinte, pensa positivo.
É só pensar positivo. Pensa na luz, pensa na Kripa-Nogá, na luz entrando e não sei o quê. Que tudo vai ficar bem. É porra nenhuma. Né? Que raio de conselho é esse? Né? É a mesma coisa que, por exemplo, chega uma pessoa para você, uma pessoa conhecida, um amigo, tal, a pessoa está com depressão, né? Fala, não, não fique assim. Você é uma pessoa jovem, você é uma pessoa bonita, você tem algum dinheiro, você tem um não sei o quê, você tem um emprego. Ah, não, a situação tá ruim, mas vai melhorar. Para falar isso é melhor falar merda nenhuma, né? Porque isso não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém que está com depressão, não vai ajudar. O que faz com que a pessoa que está em depressão consiga melhorar, né? Ela entender todo o processo mental, físico, espiritual, né? Então, muitas vezes, mas, peraí, mas vamos por parte, né? Como está a sua alimentação? A alimentação está assim, tal, muito só como pizza do iFood, pastel e não sei o quê, muito refrigerante, não tomo sol. Muitas vezes a depressão vem daí, né? Ah, tá fazendo atividade física. Ah, não, não faço porra nenhuma. Eu gosto de deitar e sentar lá e ficar na Netflix, né? Ah, então peraí, tá vindo da parte física. Bora mexer essa bunda aí, ter uma força para comer melhor ou você vai morrer, né? Pode ser mental, né? Pode ser transtorno bioquímico, aí a pessoa tem que tomar remédio, né? Tanto tratamentos naturais, medicina tradicional chinesa, Ayurveda, até como um tratamento psiquiátrico, né? Pode ser também espiritual, né? A pessoa está com um vazio espiritual, né? Então, precisa investigar as coisas, entender o desenvolvimento, a realização das coisas para se chegar no aprendizado, né? Não é resumir assim, então conecta a luz, conecta a escuridão e, legal, né? Mas como viver estas conexões? É aqui que começa a parte mais prática da aula. Vamos lá. Vocês já devem ter visto uma coisa interessante nas religiões. Tanto no cristianismo, o judaísmo, você pode pegar o Ifá africano, o hinduísmo, o budismo, né, que não é nenhuma religião, né? O judaísmo também não é religião, mas isso é um outro assunto. Mas, enfim, escolas de saberes ou, é, digamos, modos de pensar que construíram civilizações, né? Você pegar, por exemplo, os drusos, tá? Para quem não sabe, quem são os drusos? Os drusos são povos de origem curda, né? Que compartilham uma tradição familiar, né? Filosófica, espiritual, da qual quem não não nasce ali nunca receberá, né? Os conhecimentos drusos estão resumidos em um livro só, que é bem introdutório. Os outros segredos são orais, né? Ou você vai para uma tribo da Amazônia, você vai observar que tudo aquilo que formou um agrupamento humano, desde tribos mais fechadas, como os drusos, como os nativos das Américas, como grandes civilizações, né? São modos de pensar. E os modos de pensar, as religiões e tudo mais, partilham de certas disciplinas. Disciplinas, tabus, né? Coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer, né? Costumes, festivais, ritos de passagem. Para quem quiser se aprofundar nisso, tem os autores, o Joseph Campbell, tem o Mircea Eliade, tem o Claude Lévi-Strauss, Gilbert Durand. Você vai achar isso em todo mundo. Por exemplo, da circuncisão dos judeus, né? O Brit Milá, ou como nós, ashkenazim, falamos, a bris, né? Até aquele ritual dos indígenas, dos nativos aqui do Brasil, que colocam aquela luva cheia de formiga, com a formiga que pica dolorido pra caramba, né? A ritos africanos, aborígenes e tudo mais. Todos os rituais de passagem têm uma função que é tanto social
como psicológica, né? Havia um costume no passado, por exemplo, que era um ritual de passagem, né? Que era a festa de 15 anos das meninas. As meninas ansiavam ali pela festa de 15 anos, né? Para dançar a primeira valsa, se apresentar à sociedade, né? Como haviam também títulos de passagem masculinos, que hoje são até execráveis, né? Mas eram ritos de passagem. Por exemplo, no começo do século do Brasil, era um ritual de passagem um parente, o pai, um tio, levar o garoto, quando estava chegando aos 13, 14 anos, no puteiro, né? Era um rito de passagem. Era um rito de passagem, no sentido psicológico, tão importante quanto o batismo, o bar mitzvah dos judeus, a diksha no hinduísmo, né? Enfim, ah, são ritos de passagem. A formatura na escola, né? A, as festas de aniversário, os natais, ano novo, toda a civilização é baseada em ritos de passagem, né? Os ciclos da natureza, as 4 estações, ou por exemplo na China, que são 5, em algumas regiões da Índia são 6 estações, sempre são marcados por rituais religiosos, por ritos de passagem entre o homem e a natureza, né? O ritual de passagem do Halloween, né? É ligado ao quê? Né? Ao rito de passagem para a escuridão do inverno, invernal. Todos esses ritos, todos esses aspectos que o ser humano desenvolve, estão ligados às clipot. Por quê? A primeira coisa que você precisa aprender para não cair mais, digamos assim, nas cascas impuras é o seguinte: realizar que eu não sou o que eu penso que sou. Na nossa vida diária, né, eu vou pensando assim: bom, eu sou o Victor, eu sou o Jonas, eu sou o Rafael. Normalmente eu vou agindo, fazendo, pensando, trabalhando, comendo, desejando, sofrendo, achando que eu sou um Rafael integral, que o Victor é um Victor integral. Mas não é assim. Não é assim, né? É, o senhor Gurdjieff dizia aos alunos: o que você é? A pessoa respondia, né, quando começava a estudar com ele: ah, eu sou fulano de tal, sou delegado de polícia, sou dançarino, sou vendedor. Eu falava: não. A resposta correta é a seguinte: você é uma merdidade. Antes de ser qualquer coisa, você é uma merda, né? Chocante. É. Só que qual que é o sentido disso? Antes de ser qualquer coisa, eu sou algo iludido pelo mundo externo, pelas percepções, pelos sentidos, por tudo aquilo que até vai grudando nas clipotas meu outro. Por quê? Vamos lá. Veja só. Dá um exemplo prático. Quando eu era mais ou menos adolescente, eu tinha uns 12, 13 anos, a minha casa, né, minha família, uma parte da minha família paterna é armênia síria, né? São armênios que vieram da Síria. Então, um prato que sempre existiu em casa, desde que eu tinha 1, 2 anos de idade, né, desde que eu nasci, era o hummus, né? Aquela pasta de grão de bico com tahine. Sempre tinha. Aí, quando eu tinha essa idade, 12, 13, minha mãe fez hummus, eu adorava, eu comi hummus pra cacete. Acho que eu comi uns 5, 6 pães sírios, né? Aquele pão árabe com hummus. No mesmo dia eu peguei uma gripe. Peguei uma gripe assim, fodida, não conseguia nem respirar direito. Depois daquilo eu fiquei acho que uns 5 anos sem comer hummus, que eu adorava. Eu associei o hummus com a gripe, não sei por quê. O hummus não dá gripe. Eu peguei a gripe em algum lugar, ou na escola, ou na rua, né? Eu jogava bola, fazia judô, podia ter pego em qualquer lugar, né? Mas eu associei ao hummus. Tinha comido muito hummus, fiquei gripado, a culpa foi do coitado do hummus. Isso foi uma clipá que eu criei. Mas uma clipá de ilusão, né? É a mesma coisa que eu mencionei no relacionamento.
Namora uma pessoa sacana que te mete o chifre, que te explora, te faz mal. Bom, quando termina, é óbvio que não são todas as pessoas daquela forma. O mundo está cheio de gente para você se relacionar. E todas serão iguais àquela? Não. Com certeza tem gente até muito pior, tá? Do que aquela que sacaneou. Não tenha dúvidas. Mas tem gente melhor, tem gente que não vai fazer aquilo. Mas você criou aquilo. Isso prova que você é uma merdidade. Né? O que é uma merdidade? Merda é o quê? Uma massa de dejetos. O que é um dejeto é formado o quê? Por escórias, por coisas rejeitadas. Aqui não tem o sentido de ofensa, tá? Não estou ofendendo. No sentido que você fala assim para o sujeito, você é um merda. Não. No sentido de que somos apenas aquilo que imaginamos que somos, é apenas excremento. Né? É apenas dejetos. E nós estamos quase que o tempo todo identificados com esses dejetos. Nós estamos identificados com o quê? Com as nossas impressões, com o resto daquilo. Né? Por quê? Vamos supor que eu olho aqui alguma coisa, tá? Vamos supor eu tenho uma impressão aqui, eu pego esse maço aqui de cigarro, tá vendo? Olha que bonito esse maço, tá? Uma arte bem feita. O que ficou na minha mente aqui sobre essa caixa de cigarro é uma impressão. Né? Se passa aqui, por exemplo, sei lá, vamos pensar no seguinte: eu estou aqui na minha sala e passa o Péricles, aquele, o gordão do Exalta Samba, passa aqui pelado, correndo, ele vira aquela bundona grande para cá e balança, fala: ah, meu Deus, que coisa horrorosa. Aquela imagem, né, que ficou na minha cabeça, tal, é uma excreção, digamos assim. Tanto as impressões boas como ruins são excrementos, são dejetos. Né? Só que o dejeto tem uma função. Ele sai dali, né, para que os nutrientes, aquilo que é necessário, seja retido. Né? Por exemplo, quando eu era mais novo, estava na faculdade de Direito, eu tinha uns 19, 20 anos. Eu peguei, saí de segunda a sexta com a turminha de amigos. Tinha uma turminha de amigos na faculdade, sempre tem, né? Que era só playboyzinho, que vivia só na farra e tal. Aí quando chegou no sábado, né, tinha sido segunda até, era todo dia a mesma merda. Todo mundo bêbado, aquela conversa fiada, aquela gritaria, aquela porra, aquele som alto. Falei, puta que me pariu. Cacete, o que eu tô fazendo aqui? Fiz porra nenhuma a semana toda. Não estudei, não fiz nada interessante. Só gastei dinheiro com bebida e conta de bar. Né? E tô acordando mal todo dia, mas que desgraça é essa? O que eu estou fazendo aqui? Aquilo ali foi uma digestão que produz excremento. Consegui, naquele momento, digerir a situação. O que eu posso tirar de bom disso aqui? O que eu posso tirar de bom disso aqui é não vir mais essa bosta e ir para casa depois da aula e estudar, assistir um bom filme, passe alguma coisa, ouvir um bom disco de música, né? Aproveitar. Ou até o Varg Vikernes, né? Ele falou uma coisa interessante sobre música. Que perguntaram para ele se ele escutava muitas músicas e tal, muitos artistas, por ele ser músico. Ele falou: olha, eu escuto pouca coisa que eu acho boa, que eu gosto, porque a vida é finita e curta. Eu não vou perder meu tempo ouvindo milhares de coisas para descobrir não sei o que e tal, que eu não gosto só para criticar, ouvir uma grande seara de coisa e não aproveitar o pouco que eu gosto, né? É aquela frase do Paulo Francis: o meu maior medo da morte é a possibilidade de nunca mais ouvir Cole Porter, né? Então é a mesma coisa com as nossas ações. Como que você começa a construir essa força necessária para não ficar preso na escuridão? É digerindo as coisas. Aqui vamos retornar ao simbolismo alquímico. O que é um recipiente? O recipiente armazena.
Agora, o que é um vaso alquímico, uma panela, também são recipientes, né? Tanto um vaso alquímico como uma panela são recipientes. Só que o que eles fazem? Eles transformam, eles digerem. Então, por exemplo, quando você pega em uma panela, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma carne para cozinhar, tá? Pega um pedaço de carne mais duro, uma carne de segunda, um cupim, sei lá, uma fraldinha. Se você colocar, por exemplo, aquela carne e jogar ele na panela, levar ao fogo sem água, o que vai acontecer? Aquela porra vai torrar toda e não vai cozinhar. Se você colocar pouca água, também não vai cozinhar. Se você colocar água adequada, no regime do fogo adequado, ou seja, para cozinhar uma carne assim, você precisa de fogo baixo. Por quê? O fogo alto vai evaporar toda a água, ela vai começar a cozinhar, a água vai evaporar, não acabou de cozinhar, ela vai queimar. Quem faz arroz aí sabe, né? Fazer aquele arroz soltinho e tal, tem que saber fazer, né? Se eu colocar muita água, o arroz vira unidos venceremos, né? Vira quase uma sopa. Se você colocar pouca água, né? Ele queima e fica duro. A carne, aliás, é a mesma coisa, né? Fazer carne com batata. A pessoa acha fazer carne com batata e enfia lá na panela de pressão a carne com a batata, né? A batata desmancha, fica aquela batata creme quase, né? Você tem que colocar depois, porque a batata ela é mais macia do que a carne, né? Não é tão dura, então o cozimento dela tem que ser depois. Cozinhar junto, ela desmancha. E o nosso processo aqui, quando entram luz e escuridão, com os quatro elementos, é como se fosse um vaso, só que esse vaso é uma panela. É aí que entra aqui o regime do fogo, que é o processo da percepção, o fogo da visão, o fogo sagrado. Como que funciona isso? Bom, como eu falei para vocês, aprenda com alquimia, né? Você olha esse regime do fogo e vê que cada coisa que você leva ao fogo para processar, para transformar em uma panela, tem um determinado regime. Na espagiria acontece assim também, né? Tem algumas fórmulas, por exemplo, de óleo essencial, que você pode retirar apenas com a planta e a água. Como é o caso da hortelã, do manjericão, né? Bastou água, regime de fogo lento, um pelicano, um condensador e um vaso, você terá ali o seu óleo essencial. Há outros elementos da natureza que você precisa de reagentes. A rosa, por exemplo, um óleo essencial de rosa, você tem que levar na água um pouquinho de calcário. Por quê? Ela é muito delicada. O que vai acontecer sem um reagente como calcário, que é um agente fixador? O ar ali condensado não extrairá todo o aroma. Tá? E depois você tem vários outros, tá? Vários outros processos. O mesmo ocorre no nosso interior. E o mesmo ocorre com outros processos que não são de cozimento, né? Vamos supor que você quer comer agora não uma carne cozida, mas você quer um filé mal passado. Como que faz um filé mal passado, né? Liga lá a frigideira. Se você jogar o filé na frigideira fria, esperar esquentar a frigideira, você não vai comer bicho mal passado, você vai comer bicho borrachudo para tirar ele mal passado. Ele vai ficar com uma cara feia, né? Pálido, aquele miolo meio cru e borrachudo. Como que é o mal passado? Esquenta pra caramba a frigideira, tá quase queimando. Você só joga o bife lá e sela. Logo ele fica torradinho por dentro e cru. Torradinho por fora e cru por dentro. Ah, eu quero mal passar, bem passado. Bem passado, se você jogar nessa frigideira quente, um bife só, danou. Não vai ficar bem passado sem queimar. Quando ali está começando a queimar por fora, por dentro ainda está cru. Assim são os nossos processos internos. Eu vou fazer uma pausinha de 10 minutos para todo mundo, tá? Porque a aula vai ser um pouco longa. Dá uma pausa aí para todo mundo poder tomar um café, uma água, fazer alguma coisa. São 10h05. Às, vai, 10h12
12 eu tô de volta. 6 minutinhos de pausa aí. Tá? Então, quem quiser aproveitar, aproveitei 5 minutinhos e já volto. Opa, voltamos 9h12, né? 10h12, não 9h12. Mas tudo bem, todo mundo entendeu. Vou esperar mais um minutinho aí para dar tempo de todo mundo se ajeitar de novo. Lopes, permitir falar. Para quem chegou agora ou chegou depois, já mencionei, fiquem à vontade para falar. É só desmutar o microfone aí, todo mundo está autorizado. Não precisa pedir licença, não precisa falar, vai se fuder, eu quero fazer uma pergunta. Fica à vontade. Vamos lá. Chamegão, minha filha, desce daí, para de bulir as coisas. Chamegão. E ela vai quebrar as coisas, chamegão. Ei, chamegão. Vamos lá. Eu voltei com uma cebola. Não é para comer a cebola, não. Tá? Para duas explicações do nosso processo aqui de entender, realizar por que somos merdidade. Né? Tem nada a ver porque a cebola tem casca, tá? Até poderia ser utilizado de exemplo. Mas eu dei esse exemplo mais ou menos no curso de cinema. Foi sobre o filme do Godard, né, o Alphaville. E aqui darei de uma forma mais detalhada. Ali era com objetivo em relação ao filme, aqui é a coisa mais prática. Inclusive, esse curso de cinema tem muitas sacadas lá, importantes. Bom, o que difere a cebola do Rafael? O que difere a cebola deste cigarro? Né? Cigarro já é um elemento composto também, né? Tem o papel, tem o tabaco com veneno de rato aqui dentro, né? Aquele ditado que o cigarro ele é um fogo aceso numa ponta e um otário na outra, né? Mas enfim, o que difere? Átomos. Desde o processo que mencionei para vocês lá das estrelas, né? Que culminou com a vida orgânica aqui na Terra, né? Até a formação dos planetas, dos satélites, de tudo, até o que aqui na nossa vida orgânica forma uma cebola, forma um ser humano, forma um tomate, são relações de átomos, né? Basta voltar ali na química, na tabela periódica. Quando finalmente entenderam, né? Foi o Moseley, né? Que reformulou a tabela periódica do sistema. Ele, aliás, coitado, morreu com um tiro de atirador de elite na Primeira Guerra. Era um dos cientistas mais promissores do mundo. Apenas acho que 27 anos, 26 anos, uma coisa assim. Mas, enfim, né? O que difere são os átomos. Porque algo por exemplo, uma cebola, ela tem essa casca e é branca e a ervilha é verde. No final são os átomos. As relações, ali as reações entre os átomos, né? E o que é mais interessante nisso? Por muito tempo a ciência, desde os atomistas antigos da Grécia, da Índia, imaginavam que essas micropartículas, né, essas coisas minúsculas, os átomos, eram indivisíveis, né? E, além disso, ocupavam o espaço de uma forma uniforme. Então, essa cebola aqui, ela seria o quê? Um espaço plenamente ocupado por átomos. E eu também. Eu aqui sentado nesta cadeira, 1,81 m, 82. Tem dia que é 81, tem dia que é 82. E agora com 69, 70 quilos, né? Sou átomos aqui ocupando esse espaço.
Só que a ciência, principalmente a mecânica quântica, foi comprovando, tá? Isso já não é no campo experimental, isso é comprovado, que é a coisa mais complexa e até assustadora do que pensamos, né? Assustadora aqui nos nossos conceitos. Por quê? Na verdade, esses átomos estão em escala quântica, né? Em uma escala micro, em suas reações, em espaços, digamos, espaçados, a espaços vazios. Ou seja, você enxerga essa cebola, ou enxerga que esse velho fumeta, né? Como alguns alunos dizem, o Nosferatu, ocupando esse espaço aqui, todo, por uma ilusão. Você enxerga isso aqui ocupando esse espaço todo aqui, e a cebola, ou o cigarro, porque é o que a tua visão de olho nu consegue conceber. Vamos supor que você tivesse uma visão microscópica. Você fosse um acelerador de partículas. Você enxergaria essa jossa aqui, cheia de espaço vazio. Isso aqui é uma ilusão, a cebola. Né? Os filósofos da Índia, da China, a própria Kabbalah já falavam disso há muito tempo. A, a mecânica quântica ela enterrou, né, a física aristotélica. A experiência do Alain Aspect, para quem não sabe, é um cientista francês que é um acelerador de partículas. Ele comprovou que na escala quântica, uma partícula quando dividida, ela nunca mais se separa. Uma vez unidas, desculpa, quando unidas, nunca mais se separam. Como ele comprovou isso no acelerador? Ele as dividiu, as colocou em distâncias que violam por completo as leis da física, fazia alteração em uma, a outra se alterava. Uma coisa que é um grande mistério, que nós não sabemos responder ainda, a humanidade e a ciência não sabe responder, é essa questão do espaço vazio. E o seguinte, porque dentro desse espaço vazio, as relações ali da física rompem totalmente a física newtoniana determinística e vai sempre para a probabilidade, mas as alterações ali não interferem, por exemplo, no que estamos vendo aqui. Isto é, este mundo atômico aqui em mim, em vocês, na cebola, né? Ali há leis que violam por completo aparentemente as leis deterministas da física e aquilo parece não afetar o lado aqui de fora. É um grande mistério, não sabemos disso. Não sabemos a resposta disso. Por quê? Está comprovado, né? Isso é ciência também, não é especulação teórica, né? Que o mundo é, digamos, em escala quântica, e isso podemos dizer até na nossa escala mental, na escala física, né? Só que não percebemos isso. Ele não é tão determinista quanto pensamos. Ele é probabilístico. Por quê? É curioso lembrar de uma história. O Max Planck, cientista muito importante, quando ele estava no colegial, se formando para fazer faculdade, ele foi falar para o professor dele de física. Professor, eu quero ser físico. Ah, muito bom. Por que você quer ser físico? Ah, que eu quero descobrir muitas coisas. O professor Rio falou, vai fazer outra coisa, que em física, tudo que é possível ser descoberto já foi, não tem mais o que descobrir na física. O professor estava muito errado. Por quê? O que se comprovou em relação ao determinismo? Sempre se pensou, né, essa era a obsessão da física pós-newtoniana, e achavam que havia conseguido, que era possível
calcular com precisão o resultado das coisas. Que as ações são determinadas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui dois canhões, né? Aqui, vamos por dois canhões aqui, ó. E você sabe a velocidade, a distância, a velocidade do vento, a direção, você pode determinar onde a bala do canhão vai cair. Por um bom tempo isso pareceu funcionar, né? Por um bom tempo, tudo isso parecia funcionar. Só que em determinados momentos, o que ocorreu? A mecânica quântica e a astrofísica foram comprovando que há coisas que violam por completo o fator determinístico. Foi se comprovando, né, que na verdade há probabilidades. Por quê? O próprio ato de você medir alguma coisa já altera o objeto medido, já faz alteração em escala quântica. E foi se descobrindo que vivemos aquilo que os filósofos antigos da Índia, da China, e a própria Kabbalah depois, né, é, e o neoplatonismo também, né, foram afirmar que a vida é uma grande questão de probabilidades e não de determinismo. Em escala grande, para entender isso melhor, vamos pensar no seguinte: pensa num jogador de futebol. Né? O cara treina pênalti. Ele sempre treina todo dia os pênaltis. Ele chega lá no jogo e fala: é assim que eu tenho que correr, é assim que eu tenho que colocar o pé, é essa força da minha memória muscular que eu coloco na bola. Aí chega lá na final, né? Copa 94, vai o Roberto Baggio, e tum, joga a bola para fora do estádio. Por que foi isso? Porque as nossas ações, a nossa própria existência, ela não é determinista. Né? Nós vivemos uma grande ilusão. Do ponto de vista da física mesmo. Né? Felizmente, hoje a física tem informações suficientes para você entender isso. Essa visão que o Arizal tem, que ele explica assim, as clipotas, né? Que nós somos um grande vaso, esse vaso recebe luzes, e ali tem uma relação quase que quântica. Essas luzes vão se misturando a esses princípios mentais e de ação. E aquilo vai formando, através de probabilidades, uma projeção aqui do lado de fora. Então, por exemplo, hoje, você pode se projetar como um lixo humano. Ah, eu estou me sentindo mal. Estou muito mal, estou em uma relação ruim, estou sem dinheiro, não arrumo emprego. Ah, eu sou um lixo, nada que eu faço dá certo, tudo mais. Ou você pode até estar se projetando aí o próprio rei da Inglaterra, né? Tá com o rei na barriga. Porra, mas eu sou muito bom no que eu faço, todo mundo gostou do que eu fiz. Ah, nossa, saindo da academia aqui, tô bonitão, né? Tô forte. Pô, comprei uma roupa caríssima, olha aqui, olha a minha roupa, tal, um status, tô bem arrumado, cortei bem o cabelo. Até que o pessoal fala, ah, Dagger, você é careca. Gostou de me ofender, né? Mas aqui um ensinamento para vocês, ensinamento prático. Se cabelo fosse importante, não nasceria no cu, né? Então, é assim que funciona. É, mas, né? Há essa identificação. Você sempre acha que essa porra aqui que está projetada, que nada mais é do que relações probabilísticas, que ela não é assim, tá? Em escala quântica, eu não sou isso aqui, esse cabeção enorme de armênio, essa barba imensa. Sou diversos átomos ali, né? A mesma coisa a cebola. Não tá.
Vocês estão pegando o raciocínio que é um pouquinho difícil, estamos na parte prática da aula, tá? Não tenham dúvidas quanto a isso. Perguntem quem tiver dúvida. Mas o curioso nisso tudo, né, é que as duas inclinações, digamos assim, elas trabalham da seguinte forma. A Yetzirará, ela faz com que você sempre tenha medo. Aqui é o tema da aula que eu não sei no vídeo. É uma parte do tema importante. Essa ambiguidade. Psicologia cabalística trabalha com dois polos. O polo do medo e o polo do desejo. Digamos que essa falsa identificação que eu tenho, esse vaso que o Arizal mencionou, que está ali nessa confusão toda, como o mundo atômico que não entendemos direito, que é o nosso interior, digamos assim, aqui, né? Ou seja, você está lá com fogo, interagindo tal, com luz, com escuridão, água, terra, não sei o quê, e você está achando que você é aquilo, né? Você não é aquilo, né? Mas a identificação, ela sempre está pendendo, basicamente, para o desejo ou para o medo. Isto é, a escuridão normalmente vai trabalhar com medo. Vamos pegar aqui as más ações, as ações das más inclinações. Elas surgem do medo. Quem investiga normalmente, por exemplo, psicologia das traições, né? Tanto traições de amigos, traições a estados, a governos, a reinos, como traições de relacionamentos. É o desejo que move, porque a pessoa quer o dinheiro, ela quer o corpo de outra pessoa, ela quer poder? Aparentemente sim. Só que a principal fonte dali, inclusive fonte do outro polo, é por isso que o Sefret irá falar da balança, vamos entender isso já já. É o medo. É o medo de ficar sozinho, é o medo de ficar sem dinheiro, é o medo de estar do lado derrotado, é o medo da dificuldade, é o medo de se sentir sozinho. É como se fosse uma balança, os dois polos, mas o polo da Yetzirah, que é o medo, ele está sempre controlando o desejo da Yetzer Tov, manipulando o desejo. É aqui que o desejo, a inclinação fica tão importante. Por quê? O desejo ele só é transformador quando ele supera o medo. O desejo com medo, o que, que ele é? É desejo egoísta. O, o Olavo de Carvalho tem um vídeo muito interessante quando ele fala sobre o amor. O amor de casais, né? O que ele diz? Fala, olha, quando a, amar alguém significa querer o sumo bem daquela pessoa. Não querer estar a todo custo fisicamente com aquela pessoa. Se um homem ele não tem a certeza que ele é o melhor homem para aquela mulher, e a mulher não tem a certeza absoluta que ela é a melhor mulher para aquele homem, não é amor. Pode chamar de tesão, de atração, de obsessão, mas não de amor. Porque ali está reinando o quê? O desejo egoísta. Esse desejo egoísta, ele recebe o peso do medo. O medo de perder aquela pessoa que te dá alguma sensação agradável. Seja tesão, seja sensação de segurança, seja uma sensação de companhia. Vamos pegar aqui a criminologia. Porque aquela Elise Matsunaga matou o japonês, né? Fez aquele crime bárbaro, tal, picotou o cara.
É indefensável o que ela fez. Eu vi gente tentando passar pano, defender e tal, mas é indefensável. Por quê? Ela era uma prostituta, né? Ele passou a dar uma boa vida para ela. Ela ficou com medo de perder aquela boa vida. Aquele medo virou ódio e culminou no que ela fez. Ah, não, ela amava muito o japonês. Era louca de amor e ficou com medo de perder. Não, não tinha amor nenhum. Né? Não tinha amor nenhum. O homem traído chega em casa, pega a mulher na cama com outro, vai lá, mata a mulher. Ah, ele matou por amor. Amava muito, se decepcionou? Não. É, não é amor. É essa relação do medo com o desejo. Aqui eu sei que vocês gostam, vai, eu vou dar uma palhinha para vocês, que eu sei que todo mundo adora caos, história de assombração. A, a minha mãe tinha um amigo dela que era desde a infância e tal, e que trabalhava muito tempo num velório de Pinda. E na época, isso foi em 92, eu era criança. Não existia ML aqui. Então, o velório era tudo. Recebia o defunto, o médico fazia autópsia e depois, em seguida, já o cara que arrumava o caixão, né? Arrumava o defunto pro enterro. Aí chegou lá, tal, né, um caos para ele. Um bombeiro militar, chegou em casa, pegou a mulher lá, né, naquela situação, com com o gastador, né? Tem o provedor e tem o gastador. Ele sacou a arma, matou os dois e se matou. Aí chegaram lá os três corpos para ele. Ele disse que ele não acreditava em nada, ele era ateu, né? Totalmente ateu. Ele mexia com o defunto há muitos anos e nunca tinha visto nada, era totalmente descrente. Aí ele arrumou, né? Passaram pela autópsia, ele arrumou os três defuntos, estavam lá os três caixões. Quando ele terminou o último, foi sair da salinha, né? Estavam os três de pé na porta, sem roupa, todos ensanguentados. Ele disse que só fechou o olho na hora, começou a rezar tudo que ele lembrava da juventude. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Regina, o que ele lembrou lá, ele rezou, abriu o olho, eles não estavam mais lá, eles estavam no caixão. Né? Causos, né? Mas, enfim, o que leva a isso é essa relação. A força da escuridão, ela sempre vai prevalecer pelo quê? Pelo medo. É por isso que, normalmente, na infância, temos medo do escuro. Porque a criança tem medo do escuro, porque uma pessoa que não é segura de si, não tem uma consciência desenvolvida, ela tem tanto medo do escuro. Eu falo que não só do escuro de luz, ela tem medo de ficar sozinha, ela tem medo da ausência de barulho. Né? Se você, por exemplo, aquela pessoa que chega em casa e você tem que ligar a televisão, deixar a televisão ligada para fazer algo, ligar um som para fazer qualquer coisa, você nunca fica em silêncio absoluto, não sabe lidar com o silêncio, você não sabe sentar, por exemplo, uma pessoa com um amigo, namorado, namorada, marido, mulher, e ficar ali em silêncio, tem que estar sempre falando, mexendo alguma coisa, você ainda tem medo do escuro. Nesse trabalho das clipotes, as tuas clipotes da escuridão estão presentes. Por isso que eu sempre passo um exercício de meditação de Qigong, aqui da família chinesa, práticas para você desenvolver hábito com a escuridão, com o silêncio. Por quê? A escuridão não deve ser eliminada por completo. Antes da sua eliminação, da realização da luz, você precisa compreender o que é escuridão. Como você vai vencer algo que você não conhece? O que um time de futebol, um jogo importante, faz antes? Estuda todo o adversário, como o adversário joga. Ah, peraí, o jogo pode ir para os pênaltis, uma final de campeonato. Vamos estudar aqui quem bate pênalti ali, para que lado aquele cara bate melhor. Quem viu ali a final do Flamengo com o Paris Saint-Germain do Intercontinental, o goleiro do Paris Saint-Germain tinha lá uma colinha. O Paris Saint-Germain levantou todos os lados como cada dos principais batedores do Flamengo batia. Ele olhava na toalha,
pegou 4 pênaltis.